O governo Donald Trump intensificou a presença militar americana no sul do Caribe como parte do que considera uma repressão aos traficantes de drogas e ordenou o envio de 10 caças F-35 para a base militar em Porto Rico, com pelo menos 6 F-35 pousando na base americana da pequena ilha. O ditador Nicolás Maduro alegou que os militares americanos esperam tirá-lo do poder e deixou claro que o secretário de Estado americano Marco Rubio é o culpado pelas pretensões de guerra na América Latina e que Donald Trump estaria manchando sua reputação. No dia 11, Diosdado Cabello, ministro do Interior da Venezuela, a segunda figura mais importante do regime, declarou que nenhuma das 11 pessoas mortas no ataque dos Estados Unidos contra um barco no Caribe pertencia à gangue venezuelana Trem de Aragua. Segundo ele, os familiares das vítimas confirmaram que os falecidos não estavam envolvidos com o tráfico de drogas. O ministro Cabello também afirmou que o país está preparado para uma guerra prolongada. Nós estamos preparados faz tempo para qualquer guerra prolongada. Este povo está preparado e, para a surpresa de alguns lacaios, até setores opositores se juntaram à iniciativa de defender a pátria, afirmou Cabello. E então o ditador Nicolás Maduro provocou as bases do chavismo a jornadas de debate para este sábado e domingo, nas quais propôs discutir as estratégias de preparação para passar a luta armada em caso de agressão por parte dos Estados Unidos. Em transmissão direta na TV estatal propagadora do regime, o ditador declarou abertamente a convocação dos cidadãos para a luta armada. Eu proponho a este Congresso que abramos a comporta, vocês se dirijam às regiões, a base ao território e sábado e domingo declaremos o Partido Socialista Unido da Venezuela e todas as forças políticas e sociais da revolução em debate, em consulta com a base sobre as linhas fundamentais que temos que definir de agora em diante, afirmou Maduro. Durante o evento, no qual participaram delegados nacionais e internacionais do partido, o ditador venezuelano mencionou entre os pontos-chaves para a discussão a preparação para passar a luta armada nacional e continental, quando for necessário. Segundo disse, por conta de uma agressão imperialista. O ditador deixou claro que o partido é obrigado a criar uma estrutura armada e bem treinada de seus cidadãos para se prepararem para o pior, dizendo: este partido é obrigado a se preparar estruturalmente para, junto à nação venezuelana, passar a luta armada se for necessário. O ditador destacou que deve ouvir de seus governadores e partidos a prontidão operacional de sua população quando assim for convocada, afirmando: mais cedo ou mais tarde, vocês, governadores e governadoras, têm que dizer: presidente, no meu estado, todas as comunidades estão prontas para passar a luta armada no momento em que for necessário. Na última quinta-feira, Maduro anunciou o lançamento do Plano Independência 200, no qual garantiu que participarão a Força Armada Nacional Bolivariana, os corpos combatentes e a Milícia Nacional Bolivariana em 284 frentes de batalha para garantir a independência e a paz do país. O vídeo a seguir mostra a ordem direta do ditador Nicolás Maduro. Popular y amalgamador y unificador de las fuerzas políticas y sociales del bloque histórico, está obligado a prepararse estructuralmente para, junto a la nación venezolana, pasar a la lucha armada si fuese necesario para defender esta tierra, para defender a nuestro pueblo y para hacer valer nuestra historia de dignidad. O ditador destacou também que jamais pensaria em pronunciar essas palavras, mas que as circunstâncias deste momento o obrigam a isso. Nunca creí que pudiera pronunciar estas palabras, pero las circunstancias históricas, por responsabilidad, nos obligan. As tensões vão se escalando, mas como já destaco aqui no canal,
As chances de um ataque ou invasão ainda estão distantes de acontecer, pelo atual aparato militar mais limitado. Para se ter uma real compreensão, durante a invasão do Panamá em dezembro de 1989, na famosa Operação Just Cause, os Estados Unidos mobilizaram cerca de 27 mil tropas no total, incluindo as já presentes na zona do canal, aproximadamente 13 mil, e as adicionais enviadas cerca de 14 mil. A força inicial de combate de frente contava com 9 mil tropas que se juntaram às 12 mil já no local, conforme relatos históricos. Quanto aos navios, a Marinha Americana utilizou uma frota de apoio naval, incluindo cerca de 7 navios anfíbios e de transporte, além de cruzadores e destroyers para suporte logístico e de fogo, não sendo possível determinar a quantidade total. A operação de invasão envolveu então mais de 300 aeronaves, mas o foco naval foi em transportar tropas e equipamentos via mar. No geral, a invasão foi rápida, durando dias, com baixas mínimas para os Estados Unidos, que perderam ao menos 23 soldados. Na época, os Estados Unidos detinham os mais modernos sistemas de ataques ar-terra e de superfície naval, que neutralizaram grande parte das últimas ferramentas de reação do governo regional ditatorial de Manuel Noriega. Nas atuais tensões, os Estados Unidos possuem muito mais, gozam de uma vasta constelação de satélites que posicionam os melhores sistemas nos alvos designados com extrema precisão. A pergunta a ser feita aqui não é se os Estados Unidos invadirão ou atacarão a Venezuela, mas quantos dias e horas o ditador Nicolás Maduro resistirá a um ataque. O governo de Donald Trump acusa Maduro de liderar o denominado Cartel de Los Soles, apontado pelos Estados Unidos como uma organização terrorista supostamente ligada ao narcotráfico, que tem sido motivo de mobilização militar no Caribe e do aumento para 50 milhões de dólares da recompensa por informações que permitam a captura do ditador. As operações e movimentos americanos estão se escalando, não somente contra a Venezuela e os cartéis de drogas. Pelo contrário, em 9 de setembro, a Casa Branca emitiu um alerta preocupante para os ditadores e criminosos contra os direitos e liberdade de expressão na América Latina, excepcionalmente para o Brasil. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente Donald Trump aplicou tarifas e sanções contra o Brasil para proteger a liberdade de expressão e que o país não terá medo de usar o poder econômico e militar para defendê-la. A declaração foi dada em resposta a uma pergunta durante entrevista coletiva e Leavitt foi questionada se os Estados Unidos prevêem mais sanções ao Brasil em razão da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e também a outros países da Europa que estariam censurando a liberdade de expressão. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil republicou um vídeo, dias atrás, com a resposta completa de Leavitt no X, mas na mensagem que acompanha o post, não escreveu o trecho em que a porta-voz fala sobre o uso de poder militar. A porta-voz afirmou que a liberdade de expressão é a questão mais importante do nosso tempo e que Trump enfrentou censura para retornar à presidência e leva essa questão a sério. É por isso que tomamos ações significativas em relação ao Brasil, na forma de sanções e também utilizando tarifas, para garantir que o país, ao redor do mundo, não punam seus cidadãos dessa forma, disse a secretária de imprensa. Leavitt disse que Trump está protegendo os interesses do país no exterior e no próprio Estados Unidos. Então, não tenho nenhuma ação adicional para antecipar para vocês hoje, mas posso afirmar que esta é uma prioridade para a administração, e o presidente não tem medo de usar o poder econômico e o poder militar dos Estados Unidos da América para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. Vou apresentar novamente aqui a fala completa com imagem de Patrícia Vasconcelos e a tradução de Epoch Times do Brasil, da secretária da Casa Branca. Muitas preocupações agora com o presidente Bolsonaro. Tudo isso está vindo no contexto de um aumento de censura em plataformas americanas e censurar americanos. Eu estou pessoalmente sob investigação criminal no Brasil, junto com alguns colegas, por publicar as Twitter Files. O presidente está considerando algumas ações que possam
em relação à convicção que pode acabar com a candidatura de Bolsonaro. E estão usando também o candidato na Americana, com investigações contra ele, falando que ele adora o Senhor dos Anéis e é por isso que ele é um extremista. Se você puder adereçar isso, muito obrigado por estar aqui. Eu sou muito grato pelo que a administração do Trump está fazendo pela liberdade de expressão no exterior. Sim, Michael, muito obrigado. A liberdade de expressão é provavelmente a questão mais importante do nosso tempo. Ela está na nossa construção e o presidente acredita muito nisso, e ele mesmo enfrentou muita censura antes de voltar aqui ao Salão Oval em Washington, e ele leva isso muito a sério. E eu sei que o vice-presidente também, e todo o governo Trump, e é por isso que nós vamos tomar ações significativas em relação ao Brasil, tanto em termos de sanções e também em tarifas para vários países em volta do mundo. E muitos países ao redor do mundo agora estão punindo seus cidadãos assim, e dessa forma, enquanto o presidente está alavancando os Estados Unidos para proteger nossos interesses no exterior, ele também está garantindo que a liberdade de expressão esteja presente nos Estados Unidos. Então, eu não tenho nenhuma ação adicional para te falar hoje, mas eu posso te dizer que essa é uma prioridade para esse governo, e o presidente irá usar toda a glória econômica e militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão em todo o mundo. A declaração foi dada no momento em que o STF condenou Bolsonaro e outros 7 réus acusados de uma articulação para impedir a posse de Lula na presidência. Aliados de Bolsonaro esperam mais sanções dos Estados Unidos a tempo. Há expectativa de que haja uma nova leva de sanção de vistos. Algumas emissoras no Brasil já definiram que o Brasil será sancionado novamente nos próximos dias. Também na terça-feira passada, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil republicou uma outra mensagem do governo Trump com críticas ao ministro Moraes, no momento em que ele dava seu voto no julgamento de Bolsonaro. Dia 7 de setembro marcou o 203º dia da independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso de apoiar o povo brasileiro, que busca preservar os valores de liberdade e justiça. Isso foi afirmado pela representação americana em um post. De acordo com a CNN Brasil, o governo brasileiro se prepara para enfrentar novas sanções americanas após o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Fontes do governo indicam que Donald Trump não deve cessar as medidas contra o Brasil, podendo inclusive ampliar as restrições já existentes. Espera-se que as sanções dos Estados Unidos se intensifiquem neste momento à medida que a OTAN foi atacada por drones russos em território polonês na última noite de terça-feira passada. Novas sanções aos compradores de petróleo russo como o Brasil podem interromper o fluxo de petróleo bruto. Isso foi afirmado pelo chefe global de pesquisa e análise da trader de energia Gunvor, Frédéric Lasserre. O presidente americano Donald Trump, que busca intermediar o fim do conflito na Ucrânia, disse que está pronto para passar para a segunda fase de sanções e emitiu uma carta aberta aos membros da OTAN e ao mundo para que parem de comprar petróleo da Rússia e imponham sanções contra a China. O presidente Vladimir Putin subiu o tom dias atrás contra Washington ao afirmar que os Estados Unidos anteciparam unilateralmente sanções contra o Brasil, comunicadas em 6 de agosto, quando o prazo oficial de negociação só expiraria em 8 de agosto. A acusação foi feita em 13 de setembro, em Pequim, durante as comemorações 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Putin usou o exemplo brasileiro para ilustrar a postura americana de pressionar os países do BRICS com medidas econômicas, que, na sua avaliação, extrapolam o argumento da guerra na Ucrânia. O líder russo ressaltou que, embora existam claros desequilíbrios comerciais entre os Estados Unidos e potências como China e Índia, o mesmo não se aplica ao Brasil. O seu apoio é substancial para a continuidade do meu trabalho em trazer informações, análise e vídeos de qualidade dos principais acontecimentos, além de documentários exclusivos. É muito simples, entre em minha loja através do site reserva.inc/área militar e desfrute das novidades, camisetas incríveis com estampas de alta qualidade.